Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Convido a ficar de pé. Nós vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Continuar o nosso domingo, em adoração. Pela manhã, nós começamos a adorar o Senhor e vamos continuar adorando o Senhor e todos os dias da nossa vida. Nós vamos cantar que no arraial do povo de Deus há louvor, Nós estamos alegres, contentes por estar na casa do Senhor. Então vamos cantar com alegria, com as palmas, que o Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração. Nós precisamos, Ele é o Deus no nosso acordar, no nosso viver, no nosso dormir, no descansar. Ele é o nosso Deus na alegria, na tristeza. Ele é tudo que nós precisamos. E é o que essa música diz. Deus no meu viver, Tu és o meu ar, Deus no acordar, Deus
seja tudo em mim. Deus, na esperança, estás nos meus sonhos. Deus, no meu olhar, Deus no espera, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura. És minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus, na esperança, estás nos meus sonhos. Deus, no meu olhar, Deus no espera, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura. És minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Amém. Cristo é a nossa esperança. Ele que nos faz viver todos os dias, Ele que conduz nossos passos. E é esse mesmo Cristo que um dia veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou, para nos dar a salvação. É um amor que a gente não tem como calcular, né? Porque ninguém faria isso, a não ser Jesus, por amor a nós.
Nada nos separa desse amor. Possa penetrar os nossos corações, que o Senhor possa usar a vida do pastor mais uma vez para trazer a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que a tua igreja possa aprender mais e mais do Senhor e nunca, nunca distanciar do teu amor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Graça e paz, irmãos. Estou esperando o microfone chegar aqui.
Nós vamos ter um momento de oração. Nesse momento nós queremos orar, intercedendo por alguns irmãos nossos que estão hospitalizados. Continuamos orando pela vida da irmã Maria Aparecida, a mãe do irmão Jorginho, continua na UTI. Oramos, eu enviei hoje à tarde para os irmãos, pedido de oração pela irmã Marli, mãe da irmã Adriana Vasek, Jaci, Davi e o Jorge. Todos eles praticamente estão com Covid, mas a Marli, a irmã Adriana, irmão Jaci e o Davi está bem, mas a irmã Marli foi hospitalizada hoje pela manhã. Nós vamos estar orando por ela, para que o Senhor esteja com ela, e assim como fez com muitos outros irmãos nossos desta igreja, que já passaram por isso, já se hospitalizaram, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, tirou-os do hospital, levou-os para casa, recuperou. Oramos para que isso aconteça também na vida da irmã Marli e na vida da irmã Aparecida. Vamos também orar pela vida do José Carlos Amorim, um jovem que agora, 40 minutos, perdeu sua mãe, para que o Espírito Santo de Deus esteja confortando o seu coração, como ele é um servo de Deus. Nós podemos orar, porque ele tem o Espírito de Deus em seu coração. Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé? Senhor Deus, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua misericórdia, no seu grande, infinito amor por nós. E é por isso, Senhor, porque nós cremos, nós estamos aqui. E é porque nós cremos, e temos conhecido, e temos visto, e temos ouvido, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor faz milagres. É por isso que nós nos alegramos em poder falar com o Senhor, nos alegramos em saber que temos um Deus a quem recorrer, a quem buscar, a quem suplicar, clamar, em busca desse poder sobre a vida da irmã Maria Aparecida, sobre a vida da irmã Marli, lá na fundação. Senhor, Tu podes todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode curar estas irmãs, o Senhor pode recuperar a saúde nelas, o Senhor pode trazê-las de volta aos seus lares. É por isso que nós oramos, porque o Senhor pode. Nós não podemos, mas nós cremos. Nós não podemos, mas sabemos quem pode, portanto buscamos o Senhor, que é o único que pode se compadecer de nós e nos ajudar em nossas limitações. Também oramos para que o Espírito Santo do Senhor esteja agora no coração do José Carlos Amorim, em nome de Jesus, para que ele receba o conforto, o consolo, que seja preenchido em seu coração o vazio deixado por sua mãe, preenchido por essa graça poderosa do Senhor no seu coração. Renova as forças dele, Senhor, nesse momento de grande, de incomparável perda, nesse momento de uma dor superior a qualquer outra dor, a dor da perda, Senhor. Nós oramos por este irmão, embora não o conheça, mas ele é nosso irmão em Cristo, e nós oramos para que o Senhor se compadeça dele, de todos os seus familiares, que sofrem agora, muito recente, esta dor, mas que seja fortalecido e renovado com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.
E Senhor, também queremos te agradecer pela esposa e filhinha do irmão Vinícius, Senhor, porque ela já se recuperou, já teve alta, agora aguardando para que a sua filhinha também tenha alta. Foram muitos dias, Senhor, de lutas, mas estão vencendo, e nós queremos agradecer ao Senhor por eles, pela vida do irmão Vinícius, porque tem voltado para o Senhor, tem buscado ao Senhor, e deseja estar na tua casa com a família para te adorar, Senhor. Te agradecemos pela recuperação da irmã Luciana, te agradecemos, Senhor, pela cirurgia que fez o irmão João, e agora já está em casa. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor esteve dando seus cuidados sobre a vida desse irmão. Em nome de Jesus, coloco também qualquer outro irmão, amigo que aqui está, nesta casa, ou mesmo aqueles que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, se estão vivendo com alguma dificuldade, Senhor, com uma enfermidade no corpo, com um problema físico, espiritual, problema emocional, problema financeiro, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos o Senhor para estar sobre estas vidas, pondo sua mão saradora onde há enfermidade, trazendo discernimento e entendimento para tomarem decisões importantes que precisam tomar e às vezes não sabem o que decidir. Traga sabedoria, Senhor, sobre essas vidas. Abra as portas para aqueles que estão desempregados, estão passando por lutas financeiras, Senhor. Nós oramos para que essas vidas sejam alcançadas pelos cuidados do Senhor. E em nome de Jesus, tenho liberdade e prazer em te adorar, reconhecendo que o Senhor faz, o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu vou solicitar a ajuda de vocês para a leitura dos textos que nós vamos meditar. Os irmãos aqui da minha ala esquerda, tá? Aqui da minha ala esquerda vão abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Os irmãos aqui na ala do meio vão abrir as suas Bíblias em Zacarias, capítulo 11, versículos 11 e 12, perdão, 12 e 13, aqui no meio. Eu quero, assim, ouvir um coral, tá? Embora eu sei que vamos ter problema com tradução, não se preocupa não, faz conta que é a sua tradução só, então leia bem forte, bem alto, tá? Zacarias 11, 12 e 13, e os irmãos aqui da minha direita vão ler Mateus 26, 15, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, repetindo, os irmãos aqui da minha esquerda, Êxodo 21, 32, aqui no meio, Zacarias 11, 12 e 13, e na minha direita, Mateus 26, versículo 15, todos encontraram? Eu estou ouvindo folhas gritando misericórdia, papel assim, passando, então, vamos aguardar, eu espero, porque você trouxe Bíblia para acompanhar, não vai fechar a Bíblia, vai permanecer até o final do culto com a Bíblia aberta, estudando a palavra. É triste quando um crente entra no templo, abre a Bíblia, quando abre, e depois terminou a leitura, fecha, e aí vai devagar nos seus pensamentos até terminar o culto. Ou vai se lembrar de olhar para o relógio, já está dando 9 horas, 9h30, o pastor não para de falar. Então vamos lá, todos encontraram? Eu preciso de uma reunião após o culto com os irmãos, com as irmãs do nosso departamento infantil, rapidinho ali no gabinete, tá bom? Vamos lá, irmãos, Êxodo capítulo 21, versículo 32. Aqui no meio, Zacarias.
Chegamos lá. Vamos lá? Mateus 26, 15. Amém. Pode assentar. O que nós temos em Zacarias, que vai ser o nosso texto base, 11, versículos 12 e 13, é um pastor que trabalhava cuidando de ovelhas, e depois de um pastoreio, ele diz assim: se parecer bem para vocês, me paguem o que é devido, me dê o valor, me dê o salário, me dê o salário que eu mereço pelo serviço que tenho prestado. Uma visão antiga lá de Israel, os pastores, nem sempre os pastores eram os donos das ovelhas. Eles, na verdade, eram contratados pelos verdadeiros donos das ovelhas para cuidar das ovelhas. E os pastores tinham vários rebanhos de vários donos, e por isso as ovelhas eram marcadas com a marca dos donos. Então tinha grupos de ovelhas que eram de um dono, outros grupos que eram de outros donos, e aquele pastor trabalhava cuidando das ovelhas, tá, de um outro dono, de um proprietário. O salário do pastor era um valor X que ele recebia pelas ovelhas que ele cuidava daqueles donos. Num entendimento assim, o profeta Zacarias se coloca como um pastor cuidando das ovelhas, e agora ele pergunta, ele fala: se vocês acham que, se acham bem, se vos parece bem, eu gostaria que vocês me dessem o meu salário. Quanto vocês acham que eu valho? Quanto vocês acham que vale o serviço que eu tenho prestado para vocês, como pastor? Isso nós temos mais claro no verso 7 do capítulo 11 de Zacarias, onde o profeta se coloca mesmo numa condição de pastor, e ele diz assim: apacentei as ovelhas destinadas à matança. Presta atenção nessa frase, leia aí na sua Bíblia, o versículo 7, do capítulo 11 de Zacarias. Pastoreei as ovelhas destinadas à matança, e as pastoreei com duas varas, a vara da graça e a vara da união. Essa expressão das duas varas era também chamado de cajado, que os pastores usavam, às vezes no formato antigo, que a gente tem lembranças de teatros, né? Porque nós não, acho que nenhum de nós temos a experiência de ver um pastor lá. Era uma madeira, um pau, um galho, que tinha uma forquilha, uma forma de um Y, ou um gancho, ou até mesmo uma curva, que tinha duas finalidades. Uma era, com aquele gancho, puxar a ovelha que tinha caído no buraco, e o outro lado da vara era, às vezes, bater na canela da ovelha e quebrar literalmente a canela da ovelha, porque era a ovelha muito traquina, muito levada, que não parava no rebanho. Então, para ela andar ali junto com o rebanho, ele acabava quebrando uma canela dela, depois encanava, e agora ela tem que andar mancando aqui junto com o rebanho. Mas aqui ele diz que ele usou duas varas, e uma se chamava graça e outra se chamava união. Com esses dois recursos, com esses dois instrumentos, ele pastoreou estas ovelhas. A graça significa favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Ele pastoreou as ovelhas com favor, com cuidado, dispensando a elas cuidados. E com a união era com o propósito de unir aquelas ovelhas entre elas e também ao seu dono. Esta figura é uma figura de Jesus, que veio com esse propósito, em primeiro lugar, nos pastorear as ovelhas com graça, a graça da salvação, a única bênção, nós falamos recentemente aqui sobre isso, que nós recebemos e não merecíamos, graça imerecida,
porque o merecimento nosso era matança, o merecimento nosso era condenação, era inferno. Mas Jesus veio com graça, favor e merecido, e nos alcançou com essa graça. E ele vai dizer também, falamos aqui na quarta-feira retrasada, se eu não estou enganado, quando nós trabalhamos unidade, e ele, na última oração dele com os seus discípulos, uma oração intercessória, ele dizia ao Pai, para que eles sejam um, como nós somos um. Esta é a vara da união. Então vejam que esse pastor cuidava dessas ovelhas com graça e união, os cuidados, tá, para essas ovelhas. E o detalhe interessante que nós temos na primeira parte do verso 7, estas ovelhas estavam destinadas à matança, ovelhas que foram destinadas à matança, e agora há um pastor que foi selecionado, separado para cuidar dessas ovelhas, muito provavelmente para evitá-las, para evitar que elas fossem para a matança. Mas essa é a verdadeira figura de Jesus, porque quem estava destinado à matança somos nós, desde Gênesis capítulo 3, e muito bem claro para todos nós em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. E quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado, já está condenado. Há uma condenação, há uma sentença de morte para todos os homens por causa do pecado. O pecado nos destinou à morte, e não é apenas a morte física, é morte espiritual. A pior morte não é a morte física, não é deixar de respirar, não é deixar de fazer parte desse mundo. A pior morte é a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus. E a verdadeira vida, a melhor vida, não é essa que nós estamos vivendo aqui, que dura no máximo aí, como nós vamos, eu creio, dia 31, nos alegrarmos com 100 anos da irmã Adília. Mas 100 anos, mas vai acabar. Agora, a verdadeira vida, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida eterna, que nunca se acaba. Então, nós somos estas ovelhas que estavam destinadas à matança. Nós somos estas ovelhas pastoreadas por graça e união. Nós fomos alcançados pela graça salvadora, e fomos unidos a Deus, porque havíamos nos separados. Romanos 3:23, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Esse pastor, o bom pastor, veio para pastorear esse rebanho de ovelhas que estavam destinadas à matança. Somos nós. E aí, pensando nessa linha de pensamento, nós nos sentimos muito valorizados e ainda valorizamos os outros. Me lembro que um cântico que cantávamos desde criança, ainda se canta, um pouco menos, mas ainda se canta: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Como nós temos músicas para levantar a nossa moral, para levantar o nosso astral. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí tem um hino que o nosso irmão Carlos cantava, gostava de cantar aqui, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Como é lindo isso, o valor, o nosso valor. Mas eu não quero pensar com vocês nesse valor. A Bíblia já nos escreve muito sobre o nosso valor para Deus. Descobrimos com a morte, com a vinda nesse mundo de Jesus, quanto nós valemos para Ele. Nós descobrimos isso quando nós tomamos conhecimento que Ele deu a sua vida. João 10:11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isto deixa claro para nós o valor que nós temos para Deus. Um valor tão alto, comprado por um preço muito alto, preço de sangue.
Mateus 27, versículo 5, nós temos esta palavra, preço dito pelos sacerdotes, quando Judas veio trazer as moedas de prata e jogou para dentro do templo, e os sacerdotes disseram: não podemos colocar no gasofilácio, porque isso é preço de sangue, não pode ficar dentro do templo. Então compraram um campo para enterrar pessoas estrangeiras. Preço de sangue. Isso é uma demonstração clara de como nós temos um alto valor. E aí se dizer, né, que nossa alma vale mais do que o mundo inteiro, que nós temos que nos preocupar uns com os outros, com as pessoas que estão perdidas, porque ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para o que disse aqui o pastor no capítulo 11 de Zacarias, no versículo 12 e 13: se vos parece bem, pesai o meu salário, quanto eu valho para vocês? Qual foi o valor que pagaram para aquele pastor que cuidou das ovelhas? Qual foi o valor que pagaram para aquele pastor que cuidou com a vara da graça e com a vara da união? Não é com a vara para bater, para punir, para machucar, é vara da graça e vara da união. Não é com a vara da exploração. Não, esse pastor não pastoreou com vara da exploração, do entrega, do dá para a igreja. Não, ele pastoreou com a vara da graça e com a vara da união. Agora ele pergunta: qual é o salário que eu vou receber? Aquilo que me é devido, quanto é que vocês vão me pagar por eu ter pastoreado as suas ovelhas com graça e com união? Então ele disse aí: pesaram 30 moedas de prata. No versículo 13 é dito: jogue estas moedas, esse precioso, esse fabuloso, como algumas traduções apresentam, né? Esse magnífico, na minha tradução, jogue esse magnífico, esse fabuloso salário que me deram na casa do oleiro, na casa do Senhor. Jogue isso. Olha, essa expressão fabuloso, ou como na minha, esse magnífico preço, é uma espécie de deboche irrisório. Qual foi o valor que deram para esse pastor que cuidou das ovelhas? Quanto ele valia para eles? Que esse pastor que cuidou com graça e com união, ele valia, eles disseram: você vale 30 moedas de prata. O que significa isso? O que significa isso, 30 moedas de prata? É o que nós lemos em Êxodo 21, 32. Era a recompensa que era dado a um dono de um escravo que foi ferido por um boi. Vamos imaginar que eu sou um senhor, e o fiel meu escravo, e o boi do Juarez feriu, deu uma chifrada no meu escravo fiel e matou o meu escravo fiel. Agora, o que é que o Juarez vai me pagar pelo meu escravo? 30 moedas de prata. É o valor de um escravo. Se fosse o contrário, se o boi do Juarez matou o meu filho, o Juarez tinha que morrer. Agora, o escravo não vale nada. Me dá 30 moedas de prata que está resolvido. Agora, não, matou meu filho, agora é diferente. Você matou meu filho, você vai morrer, e olha, eu ainda vou exigir que a sua família me dê aí uns 100 bois. Agora vocês vão ter que dar 100 bois, e ainda o verdadeiro dono teria que morrer. Mas era um escravo, era só um escravo. Me dá 30 moedas de estar resolvido. Era o valor de um escravo. 30 moedas era o valor de um escravo que fosse ferido, chifrado por um boi. Zacarias está dizendo o valor dele, que pagaram para ele, pelo trabalho de pastorear as ovelhas com graça e união. Você vale tanto quanto vale um escravo. Você vale tanto quanto vale um escravo. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus, Mateus 26, 15. Judas se aproximou dos sacerdotes
o que vocês querem me dar para eu entregar ele para vocês? E eles pensaram, não vale mais do que o valor de um escravo. Pagaram 30 moedas de prata por Jesus. Pagaram para Jesus o equivalente ao preço de um escravo. O Filho de Deus que veio a esse mundo, deu a sua vida por nós. Olha, eu estava lendo, passei essa semana meditando nesses textos. Na nossa linguagem, isso é muito cara de pau, é muito injusto, né? Judas caminhou esses anos todos com Jesus, todos os dias estava com Jesus. Judas viu todos os milagres, todas as maravilhas, os preciosos ensinamentos de Jesus, e agora parece que tudo isso não valeu nada. Ele vai trocar o relacionamento, ele vai trocar a amizade, ele vai trocar o amor de Jesus por ele vai trocar todo o conhecimento que ele adquiriu com Jesus, pelo valor de um escravo. Isso que vale. Nem Judas entendia verdadeiramente o verdadeiro valor de Jesus. Ele poderia dizer, vocês estão ficando doidos? Isso é absurdo, isso é valor de um escravo. Ele não é escravo não, gente. Olha o que ele fez, olha as maravilhas que ele fez, só 30, não, isso não vale não, isso tem que ser triplicado. Ele vale muito mais do que isso. Eu tenho um tesouro na mão, vocês não sabem. Para Judas parece que ele não tinha um tesouro. Para Judas, Jesus não passou de um escravo. O valor de Jesus para Judas era de um valor de um escravo. Não vale grande coisa não, mas posso ganhar uns trocadinhos aqui. É triste, é miserável o contentamento de Judas. Ele se conforma com pouco demais. Ele se conforma com miséria, ele se conforma com o valor de um escravo. Ele aceitou o valor de um escravo para entregar o seu mestre, o seu Senhor. Mas, meus irmãos, essa é a reflexão nossa. Quanto nós temos avaliado o Senhor. É muito bonito cantar, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. É muito lindo a gente ler, dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu, como eu sou importante, ele deu a vida dele por mim, como nós somos importantes. É muito bonito a gente cantar, eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Mas, vamos pensar para o outro lado, qual é o valor que nós temos dado para Deus? Será que não estamos na mesma condição daqueles que avaliaram Zacarias? Será que não estamos na mesma posição de Judas, avaliando o valor, o preço de Jesus, o bom pastor, como o valor de um escravo? Será que nós temos olhado para contemplar realmente o valor dele? Se você olhar, todos os discípulos de Jesus deram, se você ler a história, todos os discípulos de Jesus deram a sua vida. O único que não deu a sua vida por Jesus, deu a sua vida pelo dinheiro, porque Judas traiu Jesus, não durou muito tempo, aquele valor não valia nada, ele reconhece que aquilo não vale nada, vem, joga aquilo para dentro do templo, vai e se enforca. Acabou dando a vida dele também, só que deu a vida pelo dinheiro, pela traição. Mas fora dele, todos os demais discípulos, apóstolos do Senhor, deram a vida deles. Quando a gente lê Paulo falando, em nada tenho a minha vida por preciosa, Paulo estava deixando muito claro o valor que Deus tinha para ele, qual era o preço de Deus, de Cristo na vida dele. Nada é mais importante do que Cristo. Não importa as condições, Paulo disse, não importa as condições que eu viva, contanto que Cristo seja pregado. Não importa. Se a gente lê com cuidado todas as cartas de Paulo, a gente vai descobrir o alto valor que Cristo tinha na vida de Paulo. O alto valor que Cristo tinha para Paulo. Paulo e todos os demais apóstolos
tinham noção do valor de Deus na vida deles. E eles deram a vida deles também, morreram por causa do nome de Cristo. Por quê? Porque esse nome tem poder, porque esse nome tem valor. Há um hino do cantor cristão que a gente cantava assim: nome bom, doce a fé. Eu sei quem é Cristo na minha vida e não tem nada que eu possa trocar. Não há nada que se compare ao valor de Cristo na minha vida. Como é que nós estamos demonstrando o valor dele para nós? Como é que nós estamos demonstrando para ele o valor que ele tem para nós? Porque ele já demonstrou o nosso valor para ele. Ele deu a vida dele, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio aqui, ele morreu na cruz por você. Ele já mostrou o que ele fez para mostrar que ele nos valoriza, que nós temos um valor para ele, e os cuidados dele todos os dias, todas as bênçãos que temos recebido dele diariamente, muitas vezes, muitas dessas bênçãos que nem pedimos, nós somos abençoados. Então já é claro, na Bíblia toda registrado, o que ele tem feito por amor a nós, por causa do valor que nós temos para ele, da nossa importância para ele. Mas a pergunta é: o que é que nós temos feito, que prova, que demonstra que realmente ele tem esse valor para nós? Será que não fica parecendo que nós valemos mais do que ele? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e as ovelhas faz o que pelo bom pastor? Nunca perguntou isso? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e as ovelhas fazem o que pelo seu pastor? Às vezes a gente acostuma ouvir isso no dia, né, aqui na igreja, literalmente aqui, do dia do pastor, aí vem os irmãos, cantam, outros vêm, falam, e mandam mensagens, tá? Mas não é isso, isso não é nada, não é para esse pastor, eu não faço nada. Agora, é o pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Eu não morri por vocês, e nem vou morrer por vocês, mas Jesus morreu. Qual é o valor que nós temos dado a Ele? O que é que nós temos feito que tem provado que nós valorizamos o pastor que cuida de nós, como ovelhas? Ou estamos na mesma condição desses homens aqui avaliando Zacarias, com 30 moedas, ou estamos na condição de Judas, valor daquele mestre dele, daquele que ele acompanhou os milagres dele, me dá 30 moedas de prata, está tudo resolvido. O que é que temos feito que prova que Deus está acima de todas as coisas na nossa vida? Que o valor de Deus para nós é superior a tudo nessa vida. Como nós estamos valorizando a importância de Deus em nós, se nós entregamos restos? A gente vai nos cultos se der. Hoje pela manhã eu estava na Aranjal celebrando a ceia, e passou um senhor, ele já foi lá várias vezes, que eu estive lá, ele já foi várias vezes no culto, mas ele passou, já estávamos quase terminando o culto, aí ele falou assim: à noite se der eu venho. Será que isso é um valor? Legal o valor que nós estamos dando para Deus, né? Se der, eu venho. Se não chover, eu vou. Esse é o valor que nós vamos dar. Agora amanhã, se chover ou não, você vai trabalhar. Às vezes vai até meio doentado. Qual é o valor que nós estamos dando para Deus? Não entregamos dízimos fielmente. A gente não tem esse valor. Nós é que valemos para Deus, mas será que Deus vale para nós? Dá uma chegadinha lá na falta para mim. Será que Deus vale isso para nós? Qual é o valor que nós estamos dando para Deus? Demonstrando na prática que nós entendemos que o valor de Deus é superior a tudo que nós temos.
Se der eu vou, se não chover eu vou. Se chegar gente, não deu para ir porque chegou uma visita na minha casa. Então a visita está agora valendo mais do que a minha presença com os irmãos para adorar o Senhor. Se der tempo eu leio a Bíblia. Não consigo, pastor, eu até quero entrar nesse projeto de leitura, mas não consigo, porque não dá tempo. Mas você vai ler o material que você tem que estudar, você vai ler os seus projetos de trabalho, você vai desempenhar tudo que você tem que fazer lá na sua área profissional. Se der tempo eu leio a Bíblia. Não estou lendo a Bíblia porque não está dando tempo. Nós vamos ver se sobrar tempo para ler a Bíblia. Só tem uma coisa que a gente vai ter tempo: orar pedindo. Isso a gente vai ter tempo. Orar pedindo, pedir para os irmãos orar, ir para a campanha de oração, a gente vai. Como é que nós estamos valorizando Deus? Se olharmos friamente, não estamos diferente dos que assalariaram Zacarias, não estamos agindo diferente do que fez Judas. A gente não tem tempo para ler Bíblia, a gente não tem tempo para se reunir com a igreja de Jesus, a gente não tem tempo para falar de Jesus. Tem muitas outras coisas mais importantes para a gente conversar no dia a dia, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, mas Jesus, assim, vida cristã, igreja, não é tão importante para a gente conversar. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, disseram os apóstolos Pedro, João. Será que nós pensamos como eles? Eles valorizaram o valor de Jesus para eles, especialmente depois da ressurreição. Pedro é a prova mais clara disso, especialmente depois da ressurreição. Até a morte eles não estavam entendendo muito, não. Até a morte eles brincaram muito com as coisas, como Pedro mostra bem claro para nós, os vacilos que ele deu até a morte, mas depois da ressurreição, meus amados, aqueles homens se transformaram, aqueles homens estavam prontos para dar a vida deles, e ir para onde for, para falar desse Jesus, para fazer algo para Ele. Por quê? Porque agora eles descobriram o valor de Deus, o valor de Cristo na vida deles. A gente se emociona, ouvir histórias. Nós ouvimos aqui, domingo passado, tá? Se eu não estou enganado, irmão Zé Carlos, na classe de escola dominical do estudo de Apocalipse, falando, e nós conhecemos isso, a história das ruas de Roma, né? Sendo iluminados com corpos de santos, de cristãos, e a gente se emociona com isso. E depois, pouco tempo depois, a antiga União Soviética assolando os cristãos, matando os cristãos, destruindo as igrejas, e ainda hoje a China destruindo igrejas, os países comunistas matando os cristãos, e ainda tem crente que é comunista, né? Que vota em comunista, não é crente, né? Ele é membro de igreja, sei lá, evangélico, mas não, cristão, não é possível. Irmão André, não sei quantos já tiveram a experiência de ouvir, de ler a história do irmão André, chamado de o contrabandista de Deus. O contrabandista de Deus entrava com um fusquinha lotado de Bíblia na União Soviética, e passava nas guaritas dos guardas, os guardas revistavam o carro e não enxergavam nenhuma Bíblia. Os guardas não enxergavam, um Fusca lotado de Bíblia, os guardas não enxergavam nenhuma Bíblia. Ele entrava e conseguia chegar nas igrejas que se reuniam nas florestas, nos matos, nas cavernas, e distribuía páginas da Bíblia para os crentes. Aí muitas igrejas hoje querem ver célula, porque as igrejas lá daqueles países viviam assim. Eles viveram assim por causa da perseguição, irmãos, porque eles não podiam se reunir como nós reunimos. Hoje muita gente quer ficar no conforto de casa. Eu quero a igreja em casa. A célula é isso, a igreja na minha casa. Porque as igrejas antigamente eram assim, a igreja primitiva era assim. A igreja primitiva era assim porque foram perseguidos, porque eram perseguidos, porque o dia que isso chegar, e eu acredito que vai chegar, eu acredito que nós vamos sofrer uma perseguição assim.
Eu acredito que nós vamos viver um tempo que a igreja vai ter que fechar. Já estão se preparando para isso, irmãos. Já estão se preparando para isso. Vão fechar a igreja, e aí? Nós não vamos ser mais crentes, porque acabou a igreja. Não, aí nós podemos viver, aí nós vamos poder viver célula mesmo. Aí nós vamos lá para os cantos escondidos, para as cavernas, para as matas, nos reunir só com 4, 5 irmãos no máximo, cantar baixinho, porque a gente não canta para os outros, a gente canta para Deus. A gente adora a Deus no cântico, então não tem que ficar gritando na minha música, porque eu estou cantando para Deus, e ainda que eu cante com os meus pensamentos, Ele está sendo louvado. Nós vamos chegar tempo que vamos ter que provar. Estamos estudando aqui, grande tribulação. Se realmente somos cristãos, e se realmente Deus tem esse valor para nós. Quanto é que vai valer o Senhor para você? Olha, você vai ter uma oportunidade de trocar um pacote de arroz. Você vai ter a oportunidade de trocar um pacote de arroz por Cristo. Se você é cristão, você não pode comprar. O mercado não deixa entrar um cristão. Você nega Cristo e compra um pacote de arroz de 5 quilos. Você vai trocar Cristo por um pacote de arroz. Mas pastor, se eu não tiver arroz, eu vou morrer de fome. É isso que nós vamos viver, meus queridos. É isso que nós vamos viver. Isso não é utopia, não. Isso não é brincadeira. Nós só vamos entender esse valor que foi pago para o pastor quando chegarmos a esses momentos da nossa vida. Já estamos vivendo muitos momentos que nós já estamos sendo reprovados. Quando a gente vai, se der tempo, se não chover, se não tiver muito frio, se não chegar ninguém, se não atrasar, porque a mulher atrasou muito, não vou mais, se vou chegar atrasado, não vou. É isso tudo que nós fazemos. Não leio a Bíblia, porque não dá tempo. Nós já estamos trocando, nem precisa chegar perseguição, lutas, não. Já estamos trocando. A gente não lê Bíblia diariamente, não dá tempo. Por quê? Porque a gente não tem noção do valor de Cristo. A gente não tem noção da importância dele na nossa vida, da importância da sua palavra para nós todos os dias. Quando você tomar noção do que é a palavra de Deus, entender que ela é o seu alimento, e aí você vai se comparar assim: eu não consigo ficar sem tomar café, almoçar e jantar. Então eu não posso, minha alma também não pode ficar sem a palavra. Minha alma não pode ficar sem a palavra. E quando eu falo palavra, meu querido irmão, por favor, a palavra não é aqueles versículos bonitinhos que você recebe todo dia no WhatsApp. Eu recebo todo dia um monte de versículos assim, Jesus é nosso amor, assim, Jesus é nossa alegria, Jesus é nossa paz, Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso não é a palavra de Deus. Abra a Bíblia e vê o momento que você vai apanhar com ela, e vai ver o momento que você vai se alegrar, de se sentir ali tão importante para Deus. Como eu li hoje pela manhã com os irmãos lá em Laranjal, o Senhor chamou para si os que Ele quis, e eu olhei assim, coisa maravilhosa, Ele me quis, é ler a Bíblia e ver o que Deus está conversando, falando com você, nesse relacionamento com você, nessa importância da sua vida. Mas como é que nós estamos reagindo? Senhor, o Senhor é tudo para mim. Seja tudo em mim, né? Nós acabamos de cantar, seja tudo em mim, mas seja tudo em mim o quê? Seja o meu salário, seja o meu sustento, seja o meu cuidado, seja o meu emprego, só coisas que me satisfazem. Quando eu cantar, seja tudo em mim, eu vou cantar assim: Senhor, o Senhor é aquilo que vale mais na minha vida, eu vou abrir mão de qualquer coisa, para estar na sua presença, para estar com a sua igreja, e para ler a tua palavra. O Senhor é meu tempo, o dono do tempo não é Ele, é Ele que tem me dado a vida, o tempo. Como é que eu não tenho tempo para aquele que dá o tempo? Como é que eu não tenho tempo para ler Bíblia, se é Ele que... Como é que eu estou agindo com o dono do tempo? O Senhor me deu muito tempo, mas eu estou ocupado com esse tempo todo com as minhas coisas materiais, nada para Deus. Você não é capaz de tirar nem o dízimo do seu tempo para Deus, nem o dízimo do seu tempo, de todo o tempo que Deus tem dado para você. Como nós estamos valorizando Deus? O valor que foi dado para as ovelhas é lindo,
precioso, mais do que o mundo inteiro. O valor que foi dado para nós foi comprado com alto preço, preço de sangue. Mas como nós estamos valorizando aquele que nos deu a vida? O que Cristo, como Cristo é para nós? No nosso investimento, em nosso investimento, temos investido nas coisas de Deus para o reino de Deus? Estava no finalzinho da tarde hoje conversando eu com minha esposa, em algum material que eu estou querendo adquirir, como investimento para o ministério, que era investimento para o reino de Deus. Tem um material que foi lançado para os pastores, que há uns 4 anos atrás, eu tomei conhecimento lá em São Paulo, cheguei, olhei o material, num congresso que nós estávamos, fabuloso, fantástico, mas fiquei, não dá para mim, isso é só para pastorzão mesmo, porque custava R$10.000, meu Deus, não dá para mim. Agora essa semana lançaram uma campanha para beneficiar os pastores, e os pastores vão poder comprar esse material. Caiu muito, mas ainda assim, 36 prestações de R$100, mas agora eu vou entrar. Eu tenho que investir nas coisas do Senhor. Quanto vale uma Bíblia? Quanto custa uma Bíblia? Você não tem coragem de comprar uma Bíblia? Qual é o investimento que nós estamos fazendo para Deus? Quanto vale o sustento de um missionário? Como nós estamos sustentando? Quanto nós estamos valorizando as coisas de Deus? Nós não investimos. Por que não investimos? Porque não sabemos o valor dele. Ele investiu tudo em nós, não é? Porque ele sabia do nosso valor. Por que cantamos, irmão, você sabe o valor de uma alma? Porque nós sabemos o que Jesus fez por nós. Agora, nós precisamos pensar para o outro lado. Nós precisamos pensar do outro lado. O que eu tenho feito para mostrar que eu também valorizo Deus. E o preço, o valor, o salário, a recompensa que eu tenho que dar a Ele. O salmista diz, que darei ao Senhor? Não foi isso? Ele não tinha noção, eu estou perdido. São tantos os benefícios que o Senhor tem me feito. E ele então faz uma pergunta, que darei? Como se fosse um grito assim, me ajudem. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Lá no profeta Isaías ele responde, filho meu, dá-me o teu coração, de toda a tua alma. Falei aqui, quarta-feira, para um grupo de formandos de enfermagem, e a filha do irmão Carlinhos estava aí, me pediram se podia fazer um culto de formatura, e nós falamos sobre a história do bom samaritano, um doutor da lei que procurou Jesus, querendo saber o que ele precisava fazer para ter vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele assim, o que você lê, você é doutor da lei, você conhece a lei, você lê na lei, o que você lê na lei? O que está escrito na lei para fazer, para ter vida eterna? Então o doutor da lei diz assim, respondendo, amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, faz a mesma coisa. Como é que eu valorizo Deus? Como é que eu posso dar o valor para Deus na minha vida? Amando a Ele de todo o meu coração. Meu coração, todos as minhas emoções, todas as minhas emoções, de toda a sua força, de toda a sua força. Estou muito cansado hoje do serviço, não dá para ir na igreja não. Amar a Deus com toda a sua força. Eu estou um prego, mas o Senhor fez algo por mim, que está acima das minhas forças. Eu tenho que me esforçar um pouco mais. Amar ao Senhor de todo o teu entendimento, toda a minha intelectualidade, todas as minhas habilidades, toda a minha sabedoria. Na Bíblia nós temos registro de pessoas que eram habilidosas em coisas materiais, como Dorcas, né? Que fazia coisas para os apóstolos do Senhor.
Conheci irmãs lá no Mato Grosso que faziam bolinho para vender, para servir os missionários, para servir os seminaristas, para abençoar os seminaristas, de todo o seu entendimento, com toda a sua tecnologia, com todo o seu conhecimento, a serviço do Senhor. Quando às vezes a gente perde algumas coisas, irmãos, você tem mais habilidade, faz isso, eu vou ver se sobrar um tempinho, eu vou fazer. Se sobrar um tempinho, não é para mim não, faz para o Senhor. Faz para o Senhor. Nunca vou esquecer, já contei essa história para os irmãos. Morava com um pastor lá no Mato Grosso, quando era seminarista. Final de semana eu ficava na casa dele. Um dia ele pediu um irmãozinho da igreja, que morava na roça, para trazer uma carroça de lenha para o pastor. O pastor tinha fogão a lenha. E aquele irmãozinho então chegou com a carroça, jogou a lenha lá no quintal da casa do pastor, e o pastor foi lá para agradecer. Muito obrigado, irmão, pela lenha. E o irmãozinho falou assim: não, pastor, não precisa me agradecer, eu não fiz para o Senhor, eu fiz para Deus, uma carroça de lenha para Deus. Pois é, meu irmão, aquele irmão tem um conhecimento tão grande, valor de Deus na vida dele, ele serviu a Deus com uma carroça de lenha. Quando o pastor pediu, ele até se assustou, quando ele pensando que estava indo, ele já estava chegando com a lenha. Prontidão agora, porque o Senhor eu não posso deixar o Senhor esperando, eu não posso deixar o meu Deus esperando. Por quê? Porque Ele é tudo na minha vida. O maior bem que eu tenho é Deus, algo que está acima de qualquer coisa, qualquer valor, acima da minha casa, acima das minhas coisas, acima da minha família. Que valor estamos dando para Deus? Zacarias 11, 12. Pesem o meu salário. Então pesaram 30 moedas de prata. Joga esse fabuloso salário na casa do oleiro. E ele jogou na casa do Senhor. Tanto Zacarias como Judas jogou na casa do Senhor. Esse é o Senhor do escravo. É o Senhor do escravo. Tudo vai terminar lá na casa do Senhor, na presença de Deus. Tudo vai terminar na presença de Deus. O nosso salário vai terminar na presença de Deus. Os nossos bens, o que nós investimos, o nosso valor vai terminar na casa de Deus. Como você tem avaliado todos os bens, todos os benefícios que o Senhor tem feito por você? Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 295 do Cantor Cristão. Procura aí, Juliano, coloca lá na tela para nós. 295 do Cantor Cristão. Agora, canta só que se você realmente pode fazer isso que está escrito aí. Não canta só de boca, porque não vale nada. Tá? Tudo a Cristo a ti entrego. Tudo a ti, ó Cristo, entrego. O salário que nós damos, se ele é alto, se ele vale, nós vamos entregar tudo. Não estamos falando de dinheiro, tá? Estamos falando da nossa vida. Estamos falando dos nossos investimentos. Estamos falando de tempo. Estamos falando de dedicação. A casa do Senhor aqui, ela precisa de gente que ama, que sabe fazer coisas bonitas e enfeitar a casa do Senhor. Você tem plantas bonitas na sua casa, tem enfeites bonitos, ornamentos bonitos da sua casa, faz na casa do Senhor também. Investe nas coisas de Deus. Vamos cantar. Cristo a ti entrego, tudo sim por ti, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei.
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá do céu. Entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero compartilhar com vocês algo indo. Me ajudem se dando nesse projeto. Senhor Deus, meu coração está queimando, Senhor, de amor por pessoas, por famílias, centenas de famílias naquele bairro tão distante. Ainda não sei o que fazer, não sei como fazer. Nós acabamos de cantar que nós vamos dar tudo, Senhor. Como é que nós vamos dar tudo para o Senhor, se não for espalhando a tua igreja, espalhando a tua palavra, esse evangelho, que são boas novas de salvação para os perdidos? Abra as portas, direcione os acontecimentos, levanta pessoas, levanta recursos para nós, Senhor. Dá-nos esse amor, dá-nos mais desse amor, dá-nos mais dessa paixão pelas almas que estão perdidas, Senhor. Nosso tempo vai acabar e ainda vai ficar muito para fazer. Levanta, Senhor, irmãos e irmãs, jovens aqui desta igreja, que se disponham a ir, Senhor, que se disponham a servir, que possa não apenas cantar, mas praticar. Tudo entregarei, porque o Senhor é tudo, porque o Senhor é o nosso bem maior, e no que nós temos que fazer ainda é pouco, mediante tudo que o Senhor fez por nós.
Não nos deixe sermos como Judas. Não nos deixe darmos um valor tão miserável como foi dado. O valor de um escravo para o Senhor. O valor de um escravo para quem tanto amou. O valor de um escravo para quem deu a vida. Porque ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Senhor, nos livre de estarmos também dando valores miseráveis de escravo para o Senhor que é Senhor. O Senhor não é escravo. O Senhor é o Senhor que deve receber toda a honra. E honra não é ficar aqui cantando e glorificando com palavras. Honra é servindo ao Senhor, é tornando o nome de Jesus conhecido, e levando a salvação aos perdidos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Se os homens não valorizaram o pastor que pastoreou ovelhas da matança, se Judas não avaliou como deveria o seu Cristo, nós queremos valorizar o nosso Cristo, o nosso Senhor, que deu a vida por nós. E Senhor, nesse seu poder de dar a vida, dá-nos uma semana com os teus cuidados. Pastoreia-nos nesta semana, Senhor. Cada dia desta semana, pastoreia estas ovelhas do Senhor com a vara da graça e com a vara da união. Pastoreia, Senhor, estas ovelhas do Senhor por cada momento, cada dia, nesta semana, por onde eles estiverem, sejam pastoreados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.